Hoje eu vou bater um papo com ela, que é uma querida, uma amiga, uma prima, uma cliente, uma aluna, uma professora, uma pediatra do meu filho, uma admiradora, tá valendo também. É mútuo aqui. A Suzana é médica pediatra e hoje ela vai se apresentar aqui. Eu quero saber, quero que as pessoas saibam como é que você veio parar em Maceió. Você que é de Goiânia, conta essa história. Você é da roça, que eu sei. Você já... Como diz, sou goiana do pé rachado, né? Que é pra falar que é goiano raiz. É? Enfim, nasci em Goiânia e nessa jornada de estudar, comecei a fazer cursinho para medicina, porque eu não passei de primeira. E aí faz 1 ano, faz 2 anos, chega o 3º ano, a pessoa fala, vou desistir da vida. Eu só prestava, enfim, São Paulo e Minas, que eram meus sonhos, e Goiânia, né? E não passava, ficava naquela da trave. E aí veio o sistema de vestibular, de uma forma geral, mudou com o Enem. E aí surgiu o SISU, surgiu uma nota diferente que possibilitava ir para outros lugares do Brasil que não eram os meus sonhos. E um desses lugares era Maceió. Aí eu olhei, né, um pouco dessa terra, vi um mar bonito no Google, porque eu ainda não conhecia, né? Não conhecia Google. Olha, Google Imagens, obrigada por trazer essa moça até nós. Vi que tinha aeroporto na cidade, a faculdade tinha uma nota muito boa nas classificações, enfim, de curso. E aí vim parar em Maceió. Essa é a minha história. Foi a paixão pela medicina que me trouxe até aqui. Durante o curso eu pensei em voltar em alguns momentos, fazer, enfim, transferência para faculdades lá, mas acabou que eu fui me envolvendo aqui, a vida foi acontecendo em Maceió e eu me apaixonei por esse lugar, pelas pessoas e por fim decidi... me apaixonei pelo lugar, ela arrumou, foi um marido aqui. Me alagoanei. Você se apaixonou pelo curso, pela cidade e conheceu o seu esposo. Amor. Foi, enfim, minha família agora tá aqui. Meu esposo e minha filha. Esse é meu lugar. Então, você sempre sonhou na medicina, você escolheu a medicina, mas e a pediatria? Você foi escolhido, você escolheu, como foi que você enveredou por aí? Então, a pediatria é engraçado, assim, sempre que eu pensava em medicina, eu pensava em pediatria, mas eu nunca fechei a porta para outras coisas. E aí, quando eu comecei a fazer medicina, eu comecei a ver uma quantidade de outras especialidades que eu gostei muito durante a faculdade. Eu era aquela estudante que gostava de tudo, sabe? Poucas as situações, assim, especialidades que eu não gostei. E aí eu pensei, meu Deus, eu não vou fazer pediatria, né? Existem tantas outras especialidades que podem me dar um retorno financeiro melhor do que a pediatria. E aí fiquei nessa. Entrei no internato, que é uma fase da faculdade que a gente faz muita parte prática. E aí eu fiquei, vou me aprofundar em outras coisas para me apaixonar mais, enfim. E chegou o último ano de faculdade, fiquei nesse ritmo, mas chegou na hora de fazer a inscrição para a residência, que é a nossa especialização. Eu fiquei muito balançada, falei, vamos pediatria, que é o que eu mais me apaixonei durante a minha formação como médica. E realmente é o que me realiza, sabe? É o que me faz ser realizada e querer continuar. Dentro da medicina é ter feito pediatria, o cuidado com a criança, o envolvimento com as famílias. É um universo à parte dentro da medicina. Pediatria é um mundo muito afetivo, muito carinhoso, muito meigo e que me realiza muito. Gente, tem carinho de pediatra, não tem? Tem carinho de pediatra, de menina, de mãe. E aí a minha pergunta agora é essa, assim, com a chegada da Luísa na sua vida, né, e conectar agora a maternidade com a medicina, com a pediatria, como é que tem sido viver essa mudança? Então, essa é uma pergunta que sempre que eu abro uma caixinha de perguntas aleatórias no meu Instagram aparece. O que mudou na vida de pediatra depois de virar mãe? Eu ainda não respondi ela porque eu tô tentando digerir tudo. É profunda, né? Tô tentando digerir tudo, mas vamos aqui a uma resposta. Mudou muita coisa. Começou na maternidade, que eu descobri que não dava mesmo assim. Já tinha essa ideia, mas não dá para mim ser a pediatra da Luísa. Quando a gente tá com filho, pelo menos eu só via doença no começo da Luísa. Ela chorava, eu já ficava pensando em um monte de doença. Ela gorfou muito.
eu já pensava em várias outras coisas. Eu nunca pensei que a minha bebê era regurgitadora feliz, que ia ganhar peso e que ia ficar fedendo leite o dia inteiro e eu tava tudo bem, sem ser uma doença. Eu não, eu via o choro por outro motivo, como algo associado ao refluxo, à regurgitação. E aí, dentro desse processo, eu vi, olha, eu tenho que ser só mãe, esquece. Eu parei completamente. Tanto é que eu não examino a Luísa, assim. Um dia eu passo a mãozinha num lugar, mas eu tento não ficar procurando. Eu escutei ela, parte cardíaca, uma vez ou duas vezes, porque ela nasceu com um soprozinho, mas tento mesmo me afastar desse papel de pediatra em relação à Luísa. Mas quando se fala assim, o que mudou na sua prática médica de pediatra? O que mudou? Eu acredito que não mudou, porque quando a gente fala do ser médico, né, a gente tem uma especialidade que é muito científica, assim. A gente tem que ter as nossas condutas baseadas em evidências científicas. Não dá pra gente agir pela emoção, porque quando a gente age pela emoção, a gente acaba que ou invade muito a criança, enfim, a gente vai fazer exames desnecessários porque está emocionado, comovido com aquela situação. Então, a gente tem que ser bem científico na prática. Mas o que mudou muito em relação à prática da pediatria foi o meu diálogo com as mães. Eu acho que... É isso que eu falo, acho que a relação é a empatia. Exatamente. Eu sempre fui empática, eu sempre fui aquela que escuta, mas agora eu sinto, sabe? Esses dias eu atendi uma mãe em uma situação super fragilizada com a amamentação. E aquilo me tocou tanto, sabe? Mexeu tanto comigo. E é exatamente isso. Eu sempre me comovi, sempre agi em prol da mãe, em prol da família, em prol da criança. Mas ser mãe, ter passado por aquela experiência, me deu, enfim, toques mais aguçados e mais gentis também, Sim. sabe? Mais do que só uma empatia, é ser mais gentil dentro daquela realidade. Nosso repertório vai mudando, né? Tantas coisas mudam, a rotina muda. Você mandou mensagem, desculpa, atrás. Meu Deus, uma mãe se justificando pra outra. Nem precisa. Tava tirando leite há 30 minutos atrás. É isso, né? E aí eu ia te perguntar assim, como é que tá sendo conciliar, né, a medicina? Você voltou logo, inclusive. Achei que você ia ter um período maior, assim, da sua licença, maternidade. E aí... você voltou ao trabalho, como é que está sendo essa rotina, né? Conciliar aí medicina e maternidade? Então, eu voltei logo ao trabalho, mas eu selecionei muito o trabalho que eu ia fazer. O que eu ia me propor a fazer, a voltar, né? Minha prioridade foi a Luísa quando eu decidi engravidar. Então, eu tinha 4 vínculos de emprego quando eu engravidei. E no final da minha gestação, eu fiquei só com um vínculo de emprego, enfim, além do meu consultório. E tinha o meu consultório que estava começando. Eu gestei a Luísa, reformando um espaço para ser meu consultório, fazendo uma cartela de clientes. Então, eu me afastei da minha licença maternidade, tendo os meus clientes a serem atendidos, meus pacientes a serem atendidos. Então, eu tive uma colega que me deu um suporte por 2 meses, porque é muito difícil a gente se afastar. Assim, porque querendo ou não, tem uma proximidade Sim. com as mães, uma forma de conduzir. Eu confio plenamente na colega que me substituiu nesse período, mas, querendo ou não, as mães estavam e estão ali por causa de mim, né? Por causa do que como eu atendo, enfim, a minha visão e tudo mais. Então, eu voltei aos 2 meses, depois que a Luísa nasceu, para o consultório, mas dos hospitais eu estou afastada ainda, vou ficar afastada até o 6º mês. Ainda hoje eu recebi uma mensagem: amiga, quando você quiser vir dar plantão na emergência, a gente está de portas abertas. Eu ainda não estou pronta para uma emergência. Não sei como vai ser a volta aos plantões ainda, que eu tenho plantão de 12 horas para dar, eu não sei como vai ser voltar. Mas isso a gente vai se descobrindo, vai se equilibrando, né? Quando acontecer. Eu sei que é possível, porque eu tenho várias colegas que vivem essa realidade, mas eu quis adiar ela ao máximo até o 6º mês. Então, tô aí. E para a mãe que está vivendo essa fase aí que você está vivendo, né? Essa transição, decidir, volto agora, não volto. Né? Você, enquanto mulher, né? O que é que você diria para essa mulher que está nessa fase aí de transição? Eu acho que tudo começa ainda na gravidez, ou até mesmo quando você começa a idealizar ser mãe, sabe? Do que você objetiva como mulher dentro da maternidade. E a realidade vai ser outra da que você idealiza ou do que você imagina ideal, entre esse ponto. E, enfim, seus objetivos de vida. Então, assim,
é buscar um equilíbrio dentro disso tudo, sabe? A gente vai se descobrir uma nova mulher com novas prioridades. No meu quesito, igual quando eu saí de 4 vínculos para um vínculo, eu tive que fazer um planejamento financeiro todo. Então, assim, cortei vários custos para tornar possível a maternidade que eu queria viver, entendeu? Que era ter mais tempo com a Luísa. Eu consigo estar com ela todos os dias, enfim, ela fica 12 horas acordada, 14 horas. Eu consigo estar 10, 8 horas com ela no período de acordado dela. E a minha prioridade era ficar com a Luísa, então é isso. Tá funcionando, Tá né? funcionando. Vamos procurando o equilíbrio. Eu acho que isso a gente tem que começar a trabalhar antes da gestação, durante a gestação. E a realidade que se revelar, a gente vai aceitando e vai fazendo o possível. Não se culpa também se você tiver que voltar para o trabalho com um mês, que várias mães que eu atendo precisaram, que é a realidade dela. Ela vai fazer o possível dentro da realidade dela, amando o filho dela, doando para o filho dela do mesmo jeito que eu. É o possível para ela. Sim. A gente faz o que é possível dentro da nossa realidade. Perfeito. Su, eu vi que você tem compartilhado mais assim, sobre a rotina com a Luísa, sobretudo a amamentação. Então, eu vejo lá, eu acompanho, eu vejo a bombinha para lá, a bombinha para cá, a amamentação e todos os tópicos. E aí, eu queria saber também se, nesse sentido, assim, mudou um pouco a sua visão sobre amamentar agora que você está vivendo a experiência. Sim, amamentar é uma dedicação gigantesca, assim. E principalmente, assim, eu acho que a mãe que sai ainda tem uma dedicação redobrada. Porque a produção de leite, ela tem vários estímulos, mas à medida que a gente vai se afastando do bebê, é um estímulo a menos. A gente tem um padrão de sucção aí que vai diminuindo, então é muito desafiador. A gente fala do começo ali da amamentação, que a gente tem os desafios de um bebê que nunca amamentou e de uma mulher também que nunca amamentou. Então, tá todo mundo ali no aprendizado. Um bebê aprendendo a pegar, uma mãe aprendendo a segurar um bebê. Por vezes, é um seio que se machuca. Então, envolve, às vezes, muita dor, mesmo não sendo normal ter dor. Sempre que existe dor durante a amamentação, a gente precisa buscar onde está o problema, qual é o erro que está acontecendo nessa pega para corrigir. E a amamentação é muito a persistência. Não é a persistência de continuar ali amamentando com dor. Não, estou com um problema, eu vou corrigir ele, a gente vai melhorar, porque sim, é possível amamentar sem dor, sem desconforto. E entender que é um processo. Às vezes, se você se machuca ali naquele começo, porque foi uma cesárea, não conseguiu pegar muito bem o bebê, e isso vai melhorando. E é possível, amamentar é possível, existe muita dedicação, muito tempo, doação, mas é uma realidade possível que a gente vai fazendo dentro do possível. Igual hoje eu precisei ir para o consultório cedo, ordenhei antes de sair de casa, voltei para casa, ordenhei antes de vir para cá, banhei, troquei de roupa rapidinho, ordenhei e corri para cá. Tudo para quê? Para manter um padrão de esvaziamento da mama, para não ter diminuição de produção de leite. Então, sempre orientar as mães. Tenham profissionais que apoiem a amamentação, uma consultora de amamentação, um pediatra, que estejam com você para te fortalecer. Os dias difíceis, eles podem existir, não é uma obrigação, mas que caso eles existam, que eles estejam atentos a te orientar como passar por eles da melhor forma. Perfeito. São fases, né? Cada fase da maternidade, assim, logo o puerpério, a gestação, cada fase exige da mãe, né? Esse planejamento, esse apoio, essa busca por conhecimento, né? Às vezes a gente pensa tanto assim no material, no quartinho mais lindo, em planejar um enxoval, isso e aquilo, e não se planeja em relação a esses conteúdos, né? E que bom que hoje a gente tem profissionais como você, que estão ali expondo informações, trazendo conteúdo de qualidade para acalmar o coração das mães, né? Eu estou numa fase precisando de acalmar muito o coração, porque aí já vou mudar o assunto para... Vamos para a consulta. Vamos aproveitar aqui 2 em 1 e vamos consultar. O que é que está acontecendo com o mundo que depois dessa pós-pandemia, não sei se é porque agora eu sou mãe, estou vivendo isso, mas assim... O que é que está rolando nessa síndrome aí? É pós-Covid? Que viroses são essas? Que gripe é essa? Que alergia? O que é isso? Gente, as crianças não param. Metade da escolinha tá em casa. Aí quando volta, aí estão fazendo rodízio, assim, né? Dos coleguinhas. Tem 20 na turminha. 9 estão em casa, tem 11 aqui. Opa, vamos trocar. Vai lá ficar resfriado.
Aí o senhor, como é que a gente lida, assim? Tem 1 ano de uma tosse, fazendo aniversário, fazer o mêsversário da tosse. Que é isso, doutora? O que é que tá acontecendo com o mundo? Acalma o coração das mães. Vamos lá, quando a gente fala de infecções de vias aéreas superiores, que são as gripes, os resfriados, a gente fala aí das principais doenças da infância. A gente tem 80% até 90% desses quadros sendo causados de causas virais. Então, a gente vai ter aí algum vírusinho passeando nessa via aérea, inflamando, causando a tosse. E a doença, de uma forma geral, ela dura 7 dias. Mas a criança fica 15 dias com a tosse. Ou, às vezes, até um pouquinho mais com essa tosse, que é resíduo da infecção viral. Isso tudo porque machucou essa orofaringe e vem aí causando essa tosse. Mas aí fala-se muito, mas está com muitos vírus circulando. O que está acontecendo? A gente tem que lembrar que a nossa forma de se organizar como sociedade mudou muito ao longo dos anos. A gente vivia em lugares, em casas mais abertas, a circulação de pessoas, mundo mesmo, era menor. Então, a gente tinha uma circulação, uma quantidade de vírus circulando pelo mundo, não é que circulando pelo mundo, tipo, menor, mas que ficavam mais localizados. Agora, como você viaja de avião da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Brasil, em 48 horas você faz isso tudo, 24 horas. Você pode estar nos 3 países, em blocos diferentes, tudo em um período muito curto. Então, você entra em contato com vírus de uma forma muito maior. Esses vírus eles estão circulando localmente, globalmente, de forma muito maior. Isso dificulta que a gente crie uma imunidade, porque, enfim, a quantidade de vírus que estão circulando é grande. Então, eu preciso pegar todos para mim ter imunidade. No passado, não. Eu estava mais restrita, não tinha tanta circulação de pessoas, logo o número de vírus que circulava aqui na minha população era menor. E aí a gente começa a ver mais vírus circulando e um contato mais íntimo da nossa população, porque vírus ganha oportunidade de ser doença, contato pessoa a pessoa. A gente tem um contato muito mais íntimo agora. E aí, quando a gente fala de uma criança que, enfim, que não vai para a escola, a gente fala aí de cerca de 5 a 8 infecções virais em um ano, que já é muito. A gente tem 12 meses no ano, ela vai estar todo mês, 2/3 do ano quase gripada. E quando a gente fala de uma criança que vai para a escola, a gente fala aí de 10 a 15 gripes e resfriados ao ano. Sendo que uma gripe e um resfriado, a gente tem uma probabilidade de complicação. Ou seja, essa gripe, esse resfriado na criança pequena vira uma infecção de ouvido, vira uma sinusite, enfim, vai ali, não está bem tratado, baixa um pouquinho mais a imunidade, vem uma faringoamidalite bacteriana junto, vira uma pneumonia, é um vírusinho que dá uma pneumonia viral, se a criança é menorzinha. Então, são várias as complicações. E a impressão que a gente tem é que a criança nunca fica boa, porque melhorou da tosse já vem a revanche, é como se fossem etapas. Resfriado 1, revanche do resfriado 2. Essa é a única série que eu quero que acabe logo. Eu só quero que acabe, não quero mais episódios. E aí acontece isso porque a gente está vivendo mais aglomerado. E, enfim, querendo ou não, são mais vírus circulantes por causa desse trânsito mundial mesmo de pessoas. Então, a nossa imunidade está aí para se criar pegando vírus, ficando resfriados. É assim. É paciência. Passa essa fase. Né? Em relação a consultas, eu acredito que a maioria das pessoas se preocupa na dor, né? Te procura na dor, né? Ou na dor, no amor, mas a gente sempre vai mais na dor, né? Então, procura já porque está com quadro ou com alguma queixa, enfim. Mas qual seria a conduta ideal, assim, para uma mãe, uma rotina, por exemplo, assim? Para evitar as infecções de vias para todo um controle, para acompanhar o desenvolvimento da criança, para observar. Sim. Quantas vezes no ano eu preciso levar meu filho ao pediatra? Que frequência? Então, quando a gente fala dessas orientações da periodicidade das consultas pediátricas, varia um pouquinho. Se a gente pega como referência o Ministério da Saúde ou a nossa sociedade brasileira, ou até mesmo, enfim, pediatras específicos. Eu não sigo o Ministério da Saúde nem a sociedade. Durante o primeiro ano de vida, eu faço as consultas com uma frequência maior. Mas vou falar aqui da sociedade brasileira, que é o que a grande maioria dos pediatras segue. E as famílias, se elas seguirem, enfim, é o melhor que vai estar fazendo. O ideal é que nos primeiros 6 meses de vida da criança, ela vá ao pediatra mensalmente, tá bem? Sendo que no primeiro mês de vida, o bebê tem ali 2 consultas a mais.
Assim que ele sai da maternidade, 7º dia de vida, ele tem que ir ao pediatra. Depois, com 15 a 10 dias. Tudo vai depender da perda de peso que ele teve. Então, nesse primeiro ano, esse é o cronograma de consultas. Dos primeiros 6 meses, desculpa. Então, nos primeiros 6 meses, as consultas são mensais. De 6 a 12 meses, as consultas ficam a cada 2 meses, certo? Certo. E aí, de 12 meses a 24 meses, durante o primeiro ano de vida, essas consultas ficam trimestrais, a cada 3 meses. Passados 3 anos de idade, as consultas ficam a cada 6 meses. Então, idealmente, essas crianças maiores precisam ir de 6 em 6 meses ao pediatra. Mas aí fala assim, e durante as infecções virais, como que eu posso evitar elas, que foi uma parte da pergunta. É muito assim, evitar contato humano. Como você vai falar para uma criança não ter contato humano se elas precisam disso para se desenvolver? É contato com outras crianças que elas precisam. É evitar as aglomerações, os bons hábitos de higiene. Quando uma criança fica doente, o mais importante é não mandar essa criança para a escola, para o parquinho. Essa criança ela não vai viver fechada, mas leva ela para uma pracinha no horário alternativo, enfim. Vai ser uns 5 dias que ela vai ficar mais isoladazinha, brincando na medida que ela consegue. Então, o ideal é que a gente esteja ali, hidratando bem o filho, com boa alimentação, bom padrão de sono, lavagem nasal, mesmo quando não está doente. Isso tudo para evitar as infecções de vias aéreas. Perfeito, mas você não precisa esperar 2 meses ou 3 meses para se consultar com a doutora Suzana. Não. Você pode ter acesso às redes sociais dela. Ela é uma produtora de conteúdo maravilhosa. E aqui abaixo desse episódio você encontra o link para saber mais, para consumir esse conteúdo, conhecer mais e melhor a doutora Suzana, que é mãe, é médica, é mulher e é um doce de pessoa. Obrigada pela vinda. Espero que vocês tenham gostado.